Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo de agora nós vamos fazer a introdução à unidade 5, onde nós iremos falar sobre energia elétrica, combinado? Se vocês quiserem acompanhar pelo livro, que é interessante, inicia-se na página 136, combinado? Lembrando, caso haja qualquer dúvida, envie no e-mail lucimadasenaferreira@gmail.com. Bom, energia elétrica. A energia elétrica é uma das formas de energia do nosso cotidiano. Ela é essencial para a manutenção do estilo de vida atual. Ao tomar banho, preparar as refeições, durante o trabalho, em momentos de estudo e de lazer, a energia elétrica se faz presente nos chuveiros, lâmpadas, geladeiras, fogões, televisões, computadores, entre outros. Nessa unidade, iremos estudar algumas características da energia elétrica e aspectos básicos do funcionamento dos aparelhos elétricos. Também vamos aprender a calcular o consumo de energia de equipamentos elétricos e a interpretar a conta de luz, que indica o consumo mensal de energia elétrica. Ou seja, é uma matéria, pessoal, que ela vai ser bastante contextualizada para vocês, certo? O que a torna bastante interessante. Nós temos aqui imagens de satélite da Terra à noite, de onde é possível observar a iluminação em grandes centros urbanos. Então, olha aqui, gente, essa é uma foto de satélite à noite. A gente consegue perceber como que essa iluminação ela está presente no mundo, certo? O uso dessa energia elétrica. Bom, qual a principal fonte de energia utilizada para a geração de energia elétrica no mundo? E no Brasil? Como nós vimos lá anteriormente, no capítulo anterior, a principal fonte de energia utilizada para a geração de energia elétrica no mundo tem sido a base de petróleo, certo? E no Brasil também a gente tem um destaque muito grande aí na energia elétrica, o uso das hidrelétricas, né? Ou seja, o consumo por meio a produção por meio da água, né? Produção hídrica. Bom, a imagem dessa abertura foi montada a partir de diversas fotografias, de modo que diversas regiões do planeta pudessem ser captadas durante a noite. Ao observá-la, é possível concluir que a energia elétrica é importante para os seres humanos. Por quê? Importantíssima, podemos dizer fundamental. No nosso mundo contemporâneo, grande parte das nossas atividades diárias, elas utilizam energia elétrica. Seja o simples fato de uma cozinha, onde nós temos o uso da geladeira, fornos elétricos, fornos micro-ondas, as próprias lâmpadas, né, dentro de casa, chuveiros, televisão, na área de lazer, os videogames, celulares, enfim, as máquinas de lavar roupa. Ou seja, atualmente, uma infinidade de coisas que fazem parte do nosso cotidiano é necessário o uso da energia elétrica para o seu uso. Bom, para você, qual aparelho elétrico de sua residência consome maior quantidade de energia elétrica? Justifique sua resposta. Você vai pensar aí o que você acha que mais consome energia dentro da sua casa e vai justificar por que você acha que é essa. Bom, eletricidade. Para iniciar os estudos de eletricidade, uma professora de ciências propôs o seguinte experimento. Então, olha aqui, ela pediu na imagem 1. Passe o pente de plástico várias vezes em seu cabelo, falou com a aluna dela. Agora aproxime o pente dos pedaços de papel. E depois ela viu que todos os pedacinhos grudaram no pente. Bom, o que você pode ter verificado nesse experimento? Mas antes de continuarmos aqui, nós vamos fazer esse experimento. Você pode usar um pente de plástico ou simplesmente uma régua e papéis picadinhos. Deixa eu colocar os papeizinhos aqui. Com papeizinhos picadinhos e uma régua de plástico ou um pente de plástico, certo? Então vamos lá. Primeira parte, a gente vai pegar a régua e esfregá-la no cabelo. Ó, esfrega. Após isso, a gente vai aproximar dos papéis, observe. Deixa eu esfregar mais.
Vamos de novo. Aqui, ó. Percebam a atração, viu? Descarregou ali, ó. Vamos de novo. Ó. Viram? Vamos aqui. Ó. Certo? Então a gente consegue ver claramente essa atração. Então eu vou pedir que vocês também façam esse experimento na casa de vocês, certo? Podendo ser utilizado uma régua de plástico ou um pente de plástico, aí da escolha de vocês, tá bom? Bom, o que pode ser verificado nesse experimento? Nós percebemos que houve uma atração do papel com a régua. Você já fez esse experimento alguma vez? Conseguiu verificar o mesmo resultado? Então aqui é o momento que você vai fazer o seu experimento. Elabore uma hipótese que explique o resultado desse experimento. Então você vai pensar, por que isso está acontecendo? Observe que após passar o pente várias vezes pelo cabelo, alguns fios ficaram arrepiados. Como você explicaria isso? Olha aqui, ó, ficaram fiozinhos arrepiados no meu cabelo. Bom, quando o assunto é eletricidade, é comum nos lembrarmos de situações que envolvam aparelhos elétricos, tomadas, fios elétricos e usinas hidrelétricas, por exemplo. Os fenômenos elétricos são muitos e é sobre eles que falaremos a seguir. Então, antes de prosseguir, já pensaram sobre o que foi perguntado aqui? Bom, pessoal, quando a gente fala de cargas, nós temos as cargas positivas e as chamadas cargas negativas, certo? O que acontece? Quando eu pego a régua e esfrego muito no meu cabelo, eu estou trazendo carga negativa para o cabelo, para a régua, devido ao atrito. E essa carga negativa, quando encontra aqui com o papelzinho, vai atraí-lo, porque cargas opostas se atraem. No entanto, o meu cabelo ele ficou arrepiado. Por quê? O que acontece? Eu tirei carga negativa daqui. Então, com isso, ficaram cargas positivas. E cargas iguais, elas se repelem. Então, por isso que o cabelo fica um pouco mais arrepiado. Certo? Bom, eletrização dos corpos. O primeiro estudo sobre eletrização de corpos remete à Grécia Antiga, quando Tales de Mileto verificou que ao esfregar um pedaço de âmbar, resina fossilizada de origem vegetal, em peles de animais, esse material atraía corpos leves, como cabelos, penas e pequenas folhas. Hoje sabemos que todo material é constituído por partículas elétricas, que podem apresentar carga positiva ou negativa. Alguns materiais podem ficar com excesso de cargas elétricas negativas. Desse modo, dizemos que eles ficam carregados negativamente. Eles também podem ficar com falta de cargas elétricas negativas. Então, dizemos que ficam carregados positivamente. Isso significa que esses materiais podem ficar eletrizados. Então, materiais eletrizados, pessoal, são materiais que estão com excesso de carga negativa, então eles estão carregados negativamente, ou com falta de carga negativa, então eles ficam positivos, certo? Entre as cargas elétricas, aqui ó, tem uma imagem aqui que mostra aqui ó, um pedaço de âmbar atraindo penas após ter sido esfregado em outro material. Uma experiência semelhante ao que nós fizemos com a régua e os pedaços de papel. Entre cargas elétricas existe uma força natural que representa a interação elétrica entre elas. Na interação entre um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente, surge uma força de atração.
Na interação entre os corpos com cargas elétricas iguais, 2 negativos ou 2 positivos, surge uma força de repulsão. Ou seja, se eu estou aproximando dois corpos de cargas contrárias, ou seja, um positivo e outro negativo, eles vão se atrair, que foi o caso da régua com o papel. No entanto, se eu aproximo 2 corpos de cargas iguais, ou seja, 2 positivos ou 2 negativos, então eles vão se repelir, foi o que houve com os fios de cabelo, que ficaram arrepiados. Em outras palavras, corpos carregados com cargas diferentes se atraem e corpos carregados com cargas iguais se repelem. Então, olha aqui, essa primeira aqui, nós temos a representação do comportamento de atração e de repulsão entre 2 corpos de acordo com a carga elétrica. Nessa primeira imagem, nós temos um corpo positivo e outro negativo. Corpos eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos se atraem, eles estão se atraindo. Agora, nós temos aqui 2 positivos e 2 negativos. Corpos eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Então, olha aqui, sinais iguais atraiu, sinais diferentes repeliu. Os fenômenos de atração e repulsão que envolvem cargas elétricas em repouso são chamados de eletricidade estática. Seu estudo é chamado de eletrostática. Então, os fenômenos de atração e repulsão que envolvem cargas elétricas em repouso são chamados de eletricidade estática. Essas informações nos permitem entender o que ocorre quando um pente de plástico é passado pelos cabelos. Vamos acompanhar o passo a passo. Foi o experimento da régua, lembrando que o pente e a régua fazem o mesmo papel. O pente e os cabelos têm inicialmente cargas positivas e negativas em quantidade equilibrada. Durante o atrito, então quando eu estou aqui esfregando a régua, o movimento do pente nos cabelos e o pente recebe dos cabelos cargas elétricas negativas e fica carregado negativamente. Por sua vez, os fios de cabelo ficam carregados positivamente, pois cedem cargas negativas ao pente. Como os fios ficam com cargas elétricas de mesmo sinal, eles se afastam dos outros, fica arrepiado, dando aspecto arrepiado ao penteado. O pente carregado negativamente, ao se aproximar dos papéis, atrai os pedaços de papéis carregados com cargas positivas, que são levados em sua direção. Então, por isso que eles se atraem, porque a régua está negativa e o pedacinho de papel está positivo. Então, eles vão se atrair. Este é um exemplo de eletrização por atrito. Então, a representação do que ocorre ao esfregar um pente de plástico no cabelo e, posteriormente, aproximá-lo de pedaços de papel. As cargas elétricas positivas estão indicadas pelo sinal mais e as negativas pelo sinal menos. Então, olha aqui, inicialmente, tanto o pente quanto o cabelo têm cargas positivas e negativas. E aí, depois do atrito, o pente ficou com cargas negativas e o cabelo com cargas positivas. Então, só um minutinho. Quando o cabelo fica somente com cargas positivas, os fios vão se repelir. Então, fica arrepiado. Aqui, o pente está só negativo e os papéis têm cargas positivas e negativas. Mas, como ele está negativo, ele vai atrair os positivos para o lado dele. E com isso, então, eles vão ser atraídos pelo papel. Certo? Bom, processos de eletrização por atrito ocorrem em todo momento. Nosso corpo, por exemplo, ao entrar em atrito com o ar ou com o lugar onde sentamos, fica com excesso de cargas, que podem ser positivas ou negativas. Então, quando tocamos em algum corpo de metal ou em outra pessoa, por exemplo, ocorre um deslocamento rápido de cargas negativas, que é sentido como um pequeno choque elétrico. Acredito que todo mundo já sentiu isso alguma vez, quando você encosta em alguém, alguma coisa, você está tomando como se fosse um choque. Isso porque em algum momento do nosso dia a gente recebeu um excesso de carga. E aí quando você encosta em alguém, você consegue descarregar aquilo ali. Então às vezes eu encosto em alguma coisa, sinto choque, encosto em uma pessoa, sinto choque. Isso acontece mesmo. Situações como essa são comuns. Um exemplo é quando tocamos na parte metálica de veículos, que por causa do atrito com o vento podem estar eletrizados, principalmente em dias secos. Bom, na atmosfera também ocorrem processos de eletrização. Eles são responsáveis por provocar as descargas elétricas que conhecemos como relâmpagos e raios. Então, olha aqui. A gente tem aqui, na parte de cima das nuvens as cargas positivas, na parte de baixo as negativas.
Aí aqui está tudo carregado positivamente e atrai essas cargas para baixo, que gera então os raios e os relâmpagos. Representação do processo de eletrização na atmosfera que causa os relâmpagos e os trovões, certo? Então aqui, ó, aqui embaixo está tudo positivo, ó. Então vai atrair as cargas negativas para baixo e as positivas vão ser repelidas para cima. Aí essas cargas positivas vão atrair as negativas e geram esses raios e relâmpagos. Nas nuvens ocorrem constantes atritos entre as partículas de água e poeira, promovendo sua eletrização. O acúmulo de cargas elétricas nas nuvens provoca um acúmulo de cargas elétricas de sinais opostos na superfície da Terra, processo chamado de indução elétrica. Por causa da umidade do ar, as cargas elétricas negativas podem se deslocar das nuvens para o solo, ou do solo para as nuvens, dependendo de onde são acumuladas, produzindo uma descarga elétrica. Um dos efeitos das descargas elétricas é a luz que observamos em um relâmpago. Outro efeito é o som típico conhecido como trovão, provocado pela expansão do ar que se aquece por causa da descarga elétrica, certo? Então aqui a gente tem uma descarga elétrica ocorrida no céu de Goiânia em 2018, ok? Bom, pessoal, então esse foi o conteúdo. Caso tenham tido qualquer dúvida, envie no e-mail lucimariasenaferreira@gmail.com. Beijo pra vocês, fiquem com Deus!